parte para cima ou é de frente para trás? Ô, Luiz, fica quieto, eu vou começar a gravar. Hein? Hoje iremos falar da miíase Coxioma omnivorax, na disciplina de doenças parasitárias do professor Victor Tognoli, e nós somos o grupo Luiz Gustavo, José Carlos e Pedro Neri, que sou eu. Agora eu vou falar do ciclo de vida desse parasita em questão. A coloração das moscas são metálica azul ou azul esverdeada, com os olhos vermelhos amarelados e cabeça amarelada. As suas larvas são biontófagas, que quer dizer que elas se alimentam de tecido vivo dos animais e de até nós, seres humanos. As larvas com tronco traqueais pigmentados e alongados e possuem espinhos no final do corpo das larvas, de formas predominante em V. E diferente de outras espécies, essas moscas possuem um tipo lambedor, o tipo bucal lambedor, que nesse sentido, elas na fase adulta se alimentam de néctar de plantas. Então, na fase larval, elas se alimentam de tecido vivo e na fase adulta, quando ela se torna madura, ela se alimenta de néctar de plantas. E nela na mosca se possui 3 faixas negras longitudinais sobre o tórax, na mosca adulta, essas faixas longitudinais. E o seu ciclo de vida começa quando a fêmea adulta é fecundada e inicia a etapa de oviposição, nas bordas das feridas recentes, que a mosca é atraída pelo odor da ferida, mas não se alimenta da ferida, só as larvas. Após a oviposição, as larvas L1 rapidamente eclodem e nesse período de incubação é rápido. E depois de eclodir, inicia a etapa de nutrição, se alimentando do tecido vivo. As larvas em questões possuem mandíbulas armadas com os ganchos orais, possibilitando a larva dilacerar o tecido. E, além disso, as larvas em questão sintetizam enzimas que possibilitam degradar tecidos ingeridos. Como as larvas são muito vorazes, elas rapidamente expandem as feridas, rapidamente. Assim que se alimentam e se nutrem, as larvas L1, por muda, evoluem para as larvas L2. E que, após ser nutridas, as larvas L2, por muda novamente, evoluem para as larvas L3, que por sua vez é formada e se considera madura e se desprende do hospedeiro. E no ambiente se desenvolve em pupa. E após esse desenvolvimento pupário, essa larva emerge, essa larva emerge e acaba se tornando a mosca adulta madura. E novamente se inicia o ciclo todo do parasito. Aqui temos nessa foto a foto de uma larva do parasita em questão e na outra foto da mosca adulta madura. Podemos ver com a coloração verde metálico, meio esverdeado e com os olhos vermelhos, que é o que eu descrevi anteriormente. Agora eu vou vir falar dos danos diretos. Esse parasito, ela é uma miíase obrigatória, pois ele se alimenta do tecido epitelial dos animais, onde eles se infiltram e ficam ali se alimentando e se desenvolvendo. Os animais ficam inquietos devido às larvas estarem se alimentando daquela carne viva e cada vez aprofundando mais dentro do tecido epitelial
e aumentando a sua ferida ao longo da carne do animal. Ele pode acarretar quadros inflamatórios e hemorrágicos. Hemorrágicos, no caso, pois as larvas vão se alimentando da carne viva e também se alimentam de capilares ou artérias e veias. Ocorrendo essa alimentação, esse sangue começa a extravasar e cada vez o animal vai perdendo mais sangue e ficando mais fraco, se não ocorrer o controle dessa miíase. Por ser miíases abertas, elas também podem ocorrer a entrada de bactérias, pois a carne do animal, o tecido epitelial, fica exposto ao meio ambiente, sem nenhuma proteção para o animal. Ela também é uma zoonose, pois ela afeta animais de companhia, animais de grande porte, animais silvestres e até mesmo em humanos. Agora eu vou falar dos sintomas. No caso do berne, que foi a foto que apareceu logo depois do ciclo da larva, ela pode chegar de 2 a 3 centímetros na pele, com líquido e pus junto a ela. Ela fura o tecido epitelial do animal, formando um ovo pelo couro do animal, onde ela irá se desenvolver e perfurando cada vez mais adentro da carne daquele animal. A miíase são as larvas. Então, elas são feridas abertas, se não tratadas cada vez mais, aprofundando para dentro da carne do animal e cada vez mais aumentando seu tamanho horizontal, ali na parte que estiver sendo atacada. Ela é de grave importância, pois cada vez mais que se for desenvolvendo, o animal vai perdendo mais sangue, mais parte daquele tecido será exposto ao meio ambiente sem nenhuma prevenção, cada vez mais, favorecendo a entrada de bactérias para dentro do animal. E o diagnóstico? O diagnóstico, ele pode ser dado de forma visual, sem precisar de nenhum mecanismo, de nenhuma outra forma para auxiliar, pois como é uma miíase aberta que se desenvolve no tecido epitelial do animal, então somente a olho nu consegue-se olhar para ela e se identificar se é um berne ou uma miíase. Agora, nessas fotos, na primeira foto pode-se observar um cão com uma miíase sendo tratado com spray violeta. E na segunda foto é um bovino sendo tratado aí na foto sem nenhum medicamento ainda, só ocorrendo a limpeza, que nesta limpeza é feita a retirada das larvas
daquela lesão, onde vai ser tirado uma por uma, mecanicamente, até não haver mais nenhuma, e podendo se adicionar algumas drogas que serão falados mais à frente. Essa aí é uma miíase que já está bem agravada para dentro do couro do animal. Meu nome é José Carlos e eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento consiste na remoção mecânica das larvas na ferida e a higienização da lesão com água morna e sabão. Injetar cloridato de hidrocaína na lesão e o uso de antibioticoterapia, que é a cefalexina, e anti-inflamatórios. O tratamento com antibióticos e larvicidas no local pode ser necessário para o controle de contaminação secundária e o uso de repelente para afastar os insetos. O clínico pode indicar também um ectoparasita oral que pode ser utilizado como larvicida previamente à limpeza da miíase. Isso pode ser utilizado para matar a miíase e facilitar a remoção dela no local, sendo administrado 24 horas antes do procedimento para a retirada das larvas. E aqui podemos observar dois fármacos. Um que é um mata-bicheira, muito utilizado em animais de grande porte, igual equino e bovino. E embaixo tem o Capistar, que é utilizado mais em animais domésticos. Agora vamos para o controle dessa miíase. O curativo, assim que detectada a ferida, o animal se ferir por alguma coisa, deve ser feito logo um curativo em cima dessa ferida, para evitar a infestação por moscas, que é a mosca que bota a larva na ferida. E também o outro meio de controle é evitar o procedimento de descorna, castração, marcação e colocação de brincos na estação das moscas, que normalmente são no período da primavera e no período do verão, que as moscas mais atacam, tem mais quantidade de moscas. E nos Estados Unidos já estão usando moscas machos estéreis, que o que acontece? Eles fazem as moscas macho ficar estéril e soltam elas no meio ambiente, que assim as moscas machos não fecundam as moscas fêmeas, evitando assim o ciclo de vida da larva, acabando assim com o ciclo de vida da larva. E outro meio de controle é a observação dos animais, para poder possibilitar a identificação de feridas sem as miíases, evitando assim infecção, então olhar sempre os animais antes, ter um cuidado com eles, olhar frequentemente, reparar se está com algum machucado, se não está, e evitar também botar em lugar que o animal vai se machucar, fazendo assim, chamar as moscas e ter a miíase. E assim que for diagnosticada a miíase, tratar logo, não demorar não, porque as larvas rapidamente extravasam o couro do animal ali e estralaça a ferida. A ferida abre rapidamente, porque essas larvas são muito vorazes. Aí estão nas nossas referências. E muito obrigado e dá um joinha no nosso canal aí.